E agora falando sobre jogadores lesionados, não está mais lesionado, né? Mas queria falar sobre o Bruno Henrique, né? Eu já ouvi a sua opinião sobre isso, mas vou dizer que eu concordo plenamente. Tenho falado isso nas lives daqui na SO Live com você, repetindo praticamente o que você diz, que é um Bruno Henrique bem. O Flamengo pode trazer o Alan, pode trazer o De La Cruz, pode trazer um lateral esquerdo bom pra caramba, pode trazer um baita de um zagueiro. Vai ser o melhor reforço do Flamengo para o segundo semestre, o Bruno Henrique bem. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, eu acho que é disparado, Ilan. O Ilan, olha aí, eu faço tanta live com o Ilan, agora estou falando com você, a força do hábito. Desculpa, André, eu acho o seguinte, repito o que eu falei, que você também já falou. O Bruno Henrique bem é o melhor reforço. E o que me animou muito nesse último jogo foi porque até então eu vi o Bruno Henrique entrar e errar tudo, e não conseguir dominar a bola. Se a gente lembrar as entradas anteriores dele, ele entrava muito mal em todas elas. Dessa vez ele entrou bem. Ele entrou bem, ele entrou com vontade, ele entrou com velocidade. E não precisava nem do gol, né, Renato? Para a gente avaliar a atuação dele como boa, né? Sim, sem dúvida. O gol foi a cereja do bolo, foi um momento exatamente. E tal, mas... Gente, se a gente analisa o lance do gol, André. Reveja o lance do gol. O Bruno Henrique no gol, quando ele cabeceia a bola, ele já está descendo. Ele voltou a subir uma enormidade, aqueles saltos dele, tipo Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, que sempre foi uma das grandes virtudes dele, a impulsão. Ele teve essa impulsão. E aí a bola vem um pouco mais curta, ele acaba cabeceando ela quando ele, Bruno Henrique, já está descendo. Ou seja, a impulsão está lá. A velocidade está lá. A gente viu uma metida de bola do Gerson. Aliás, o Gerson fez um partidaço, hein? Foi. No final, o Gerson doutrinou, né? Mas uma metida linda de bola do Gerson, ele entra, passa pelo zagueiro, feito um flash e bate raspando a trave. Ou seja, o futebol dele, eu não tenho mais dúvida, está lá. A lesão, o tempo parado, isso tudo, nada disso tirou a explosão, nem a impulsão, que são duas coisas fundamentais no futebol do Bruno Henrique. A minha única dúvida, André, é o seguinte, como é que eles estão sendo os pós-jogos do Bruno Henrique. Porque eu já falei aqui, e é sempre bom repetir, que quando o jogador vem de uma cirurgia tão complicada como foi a do Bruno Henrique, a tendência, ninguém fica bom assim, ó. Ficou bom, pronto, liberou, agora tá. Não é assim. Você joga, tanto que o Bruno Henrique chegou a não ser relacionado em alguns jogos. O joelho incha, aí dizem, uma tendinite. Não, aquilo ali é uma tendinite, sim, mas causada pelo joelho, que está se recuperando ainda. Entendeu? Então, a minha dúvida é só essa questão da recuperação. Se o Bruno Henrique tiver, eventualmente, tendinite, isso tudo é normal. Mas, à medida que o tempo passar, isso acaba. E aí, mesmo com a idade que o Bruno Henrique já tem, o Bruno Henrique, se não me engano, tem 32 anos, ele ainda pode ser um jogador extremamente útil ao Flamengo. Extremamente útil. Vai criar um problemaço na cabeça do Sampaoli, né? Porque aí mesmo é que ele não vai poder mais escalhar Gabigol e Pedro juntos. Aí ele vai ter que começar a... O Sampaoli está adorando. Ele é encantado pelo Bruno Henrique. Aliás, ele ficou louco quando o Santos negociou ele, quando negociou o Bruno Henrique com o Flamengo. Não, e depois, quando ele viu o Bruno Henrique no Flamengo, né, com os desempenhos do Bruno Henrique, São Paulo treinou o Santos em 2019 e o Atlético Mineiro em 2020. Ou seja, ele teve como adversário o melhor momento do Bruno Henrique. E ele falou isso na entrevista, quando perguntaram, fizeram uma pergunta específica aí sobre o Bruno Henrique. E ele disse, não, eu tenho muita esperança de voltar a ver o Bruno Henrique como eu vi. Entendeu? Talvez não seja exatamente aquilo, mas se for 70%, já é um jogadoraço. Já é um jogadoraço. Eu tenho muita esperança na volta do Bruno Henrique e acho que esse jogo com o Grêmio, para mim, foi o primeiro que mostrou o seguinte, não, o que ele tinha de bom está lá. A velocidade está lá, a impulsão está lá. Claro que o ritmo de jogo ainda falta um pouco, mas a gente já viu ele, inclusive, dominando a bola, disputando com muito mais naturalidade do que nos primeiros jogos. Nos primeiros jogos era nítido que ele estava ainda temeroso do joelho e que mal conseguia concluir uma jogada. E nesse último jogo, não. Nesse último jogo, ele entrou para jogar 20 minutos e, olha, foi espetacular. Foi espetacular. Olha, eu até escrevi isso. Para mim, a melhor notícia do jogo contra o Grêmio não foi nem a vitória, nem o 3-0. Foi a volta do Bruno Henrique.
entendeu? Aquele gol do Bruno Henrique, que criou aquela catarse coletiva no Maracanã, né? Uma emoção incontida, não somente dele e de todos os seus colegas, mas na arquibancada, né? Teve gente chorando na arquibancada quando viu o gol do Bruno Henrique. Então, eu acho que aquilo foi sensacional. E aquilo foi muito bom, assim, vamos assim dizer, como fecho desse primeiro momento até agora essa paralisação e para a volta.